Bom, hoje eu estarei ministrando sobre justiça. Assim, domingo passado eu cheguei a comentar sobre o Clube de Leitura Teleios, né? E muitas pessoas começaram a me perguntar. Domingo que vem eu vou separar um pouquinho de tempo para detalhar um pouco mais sobre o clube. Amém, igreja? Clube de leitura, para quem quer começar a desenvolver leitura, crescer espiritualmente. Eu tenho um clube de leitura, vou estar relançando. Domingo que vem eu trago mais informações. Hoje só estou refrescando a memória de vocês. Bom, nós trataremos sobre o tema justiça. Para aqueles que não estão vindo pela primeira vez hoje aqui, nós estamos em meio a uma série de mensagens chamada O Caminho de Jesus. E nessa série, O Caminho de Jesus, nós separamos essa série em 3 momentos. Primeiro momento, estar com Jesus. O segundo momento, ser como Jesus, ou tornar-se semelhante a Jesus. E a terceira parte, fazer como Jesus. E nós estamos no trecho final. Então, nós temos este domingo, acho que o próximo domingo é o último domingo do mês, não é isso? E aí nós fechamos essa série, e em novembro nós começaremos uma nova série. Então nós estamos nesse trecho final, falando sobre ações. E esse tema justiça, ele é muito peculiar, porque ele é um tema que percorre toda a Sagrada Escritura, toda ela. E nós vamos testemunhar essa realização de justiça, e para que nós possamos entrar de fato no tema, nos textos, é importante que eu faça uma ressalva. Porque muitas das vezes há uma certa confusão com a conceituação de justiça junto com justificação. Então é muito comum você escutar aqui do púlpito e em outras mensagens, o ser justificado por Deus no sentido de ser perdoado por Deus. Amém, irmãos? Nós temos, por exemplo, um célebre texto, que é 2 Coríntios capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Paulo, especialmente Paulo na carta aos Romanos, ele vai ser exaustivo falando sobre justiça e justificação, mas predominantemente falando, Paulo vai falar sobre justiça e justificação num contexto de estar diante de Deus numa condição reta e justa. Amém? O que nós abordaremos hoje não terá ênfase nisso, nessa questão do perdão e da justificação do pecado diante do Senhor. Isso entra no contexto, mas o justiça que nós abordaremos aqui é o justiça no sentido de bem comum, no sentido de juízo das proporções, no sentido de olhar para o vulnerável, de compreender que nós vivemos em uma terra caída, em meio a pessoas caídas, e existem pessoas vulneráveis, marginalizadas, e elas são responsabilidade de Deus e, portanto, daqueles que seguem ao Senhor. Amém, irmãos? É nesse tom que nós abordaremos sobre justiça. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Salmos 146, verso 1. Se você pudesse colocar de pé, nós temos o costume de realizar a primeira leitura com todos de pé, em um gesto de reverência à palavra. Salmos 146, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Todo o salmo. Aleluia! Louve, ó minha alma, o Senhor. Louvarei o Senhor por toda a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confie em príncipes, em meros mortais, incapazes de salvar. Quando o espírito deles se esvai, eles voltam ao pó. Naquele mesmo dia acabam-se os seus planos. Como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus, que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e que mantém a sua fidelidade para sempre. Ele defende a causa dos oprimidos e dá alimento aos famintos. O Senhor liberta os presos, o Senhor dá vista aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor protege o estrangeiro, e sustém o órfão e a viúva, mas frustra o propósito dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Feche os teus olhos, desfrute um pouquinho do silêncio, e em instantes nós vamos orar. Fique um pouquinho em silêncio, permitindo aí que a mente desacelere um pouco.
Obrigado, Jesus. Senhor, em nome de Jesus, que o nosso coração, Senhor, possa estar alinhado ao coração do salmista nessa manhã, reconhecendo a Tua bondade, louvando ao Senhor. Nos ajuda, Senhor, nessa dura missão nos dias atuais de aquietar a nossa alma. Nos ajuda, Senhor, a desacelerar para Te encontrar. Senhor, nós não viemos aqui para um encontro casual, nós não viemos aqui, Senhor, para tratar sobre questões irrelevantes. E nem viemos aqui, Senhor, em busca dos próprios interesses. Nós estamos aqui para conhecer ao Senhor. Que essa manhã, Pai, seja uma manhã de conhecimento do Senhor por meio da Sua palavra. Que essa manhã, Pai, seja uma manhã onde os nossos corações serão tomados de paixão por Jesus. Senhor, que essa manhã seja uma manhã onde nós seremos chacoalhados pelo senso de missão que habitava em Jesus Cristo e que hoje está no seio da igreja. Pai, nós queremos aqui dizer que nós dependemos do Senhor. Nós dependemos da Sua bondade, da Sua misericórdia para nos levantar, para despertar, para respirar. Nós dependemos de Ti, Senhor. O Senhor nos ajuda a quebrar os falsos ídolos dentro dos nossos corações. Afinal de contas, Senhor, o coração humano é uma fábrica de ídolos. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda a destituir aí o poder do orgulho dentro de nós. Nos ajuda, Senhor, a sair da escravidão, do materialismo. Nos ajuda, Senhor, a sair das armadilhas da ofensa, da mágoa. Nós queremos desfrutar da liberdade pela qual Cristo nos libertou para viver. Livres, sem condenação, sem culpa, justos diante do Senhor. Justos diante do próximo. Senhor, em nome de Jesus, nós Te pedimos, nos marca com a Sua presença nessa manhã. Nos marca com a Sua presença. Nos habilita com a Sua graça. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar. Inclusive justificando aos papais porque é que eu não estava ali diretamente tocando nas crianças. Pedi para o pastor Tiago e a pastora Josi vir, porque melhorei, graças a Deus, amém? Fiquei 3 dias aí meio de cama, mas estou melhor. Mas por precaução, né? Quem tem menino sabe. Quem tem criança sabe. Vamos lá. Bom, irmãos, isso aqui é um salmo muito lindo, muito belo, onde o salmista ele está expressando, reconhecendo atributos de Deus. E percebe que aqui ele fala sobre grupos vulneráveis. O que existe um costume de ser chamado de quadrilátero da vulnerabilidade. Esse quadrilátero, ou esses 4 grupos de vulneráveis, que necessitam de amparo, eles percorrem as Escrituras. Deus está atento a estes grupos, do Antigo Testamento ao Novo Testamento. Esses grupos, irmãos, eles eram representações reais, mas eles também são tipificações espirituais para nós. Por quê? Quais são esses grupos, né? Pobres, viúvas, órfãos e estrangeiros. É o quadrilátero da vulnerabilidade. Nós vamos perceber que existem vários textos que vai tratar exclusivamente do pobre. Outros textos vão tratar exclusivamente da viúva, ou do estrangeiro, ou do órfão. Em alguns textos eles vão caminhar em conjunto. Em raros textos você vai encontrar a citação desses 4 grupos em conjunto. Esse salmo é um deles. Zacarias também faz uma pontuação direta sobre esses 4 grupos. E é evidente, irmãos, Deus não faz acepção de fé. Deus não tem filhos prediletos. Você pode dizer um amém bem forte? Amém? Muito bem. Inclusive, Deus se agrada da sua adoração. Deus se agrada de você vir à casa do Senhor, vamos dizer assim, para adorá-lo. Mas Deus não te ama por causa disso. Amém? Deus te ama, isso é um fato. E você não é a causa do amor de Deus. Deus é a causa em si do próprio amor dele por nós. Amém? Então Ele te ama e Ele ama aquele que não está aqui.
Deus ama também aquele que não está nessa igreja, que não está em igreja alguma, porque Deus é amor e Ele ama. Amém, irmãos? Ponto. Então, nós não estamos falando sobre predileção, sobre Deus ter filhos prediletos. Mas olhando as Escrituras, fica muito evidente que Deus tem um lado. E o lado é o do pobre, é o do oprimido, é o do vulnerável. Alguns teólogos compreendem que Deus tomar um lado nessa circunstância de tensão social não diz respeito a uma predileção. Então Deus agora, Ele só se agrada do pobre. Não é isso. Porque nós vamos ver diversos testemunhos das Escrituras de pessoas que eram abastadas, que não eram órfãos, que não eram viúvas, que não eram estrangeiros, que não eram pobres e que também provaram do favor de Deus. Amém? Não é uma questão de preferência, mas uma questão de posicionamento. Deus se posiciona favorável em relação àqueles que socialmente se apresentam indefesos. Ficou claro agora? Amém? Então é possível perceber no desdobramento das Escrituras, Deus se lembrando daqueles que eram reconhecidamente como marginalizados, excluídos da sociedade. Alguns trechos das Escrituras, nós não conseguimos capturar o peso cultural, social da época, porque nós estamos em outro tempo, nós vivemos na era da modernidade. Hoje, para nós, uma pessoa que apresenta um diagnóstico de hanseníase, que era conhecido como lepra, nós não a colocamos às margens da cidade, dizendo que ninguém mais pode recebê-la, certo? Não, hoje existe um tratamento para essa pessoa que está com um quadro de hanseníase, e a lepra vai ser tratada. Amém, irmãos? Então, mas naquele período no Oriente Médio Antigo, não. O sinal da lepra, ele era também um sinal do quê? De maldição. Fazia com que aquela pessoa fosse para o isolamento social. Aquela pessoa ela era empurrada às margens da cidade. Uma viúva, ela acabava por tomar um rótulo social que também era ruim. Um estrangeiro, nós não vivemos mais, tudo bem que existe ainda muito comportamento tribal mundo afora, mas a nível de Brasil, nós não vivemos em uma cultura de tribos tão forte quanto era naquele tempo. Ora, um estrangeiro que aparecia na minha terra, ele era uma ameaça. Concorda comigo? Ele era um tipo de ameaça. Só que Deus, ele vai redefinindo essas relações. Deus, ele vai olhando para cada um desses grupos e a maneira dele tratar esses grupos e a maneira com a qual ele convoca o povo dele, o povo de Israel, a tratar desses grupos e a maneira como Jesus trata desses grupos e a maneira como Jesus comissiona a igreja a tratar desses grupos, demonstra o coração de Deus, deixando muito claro que Ele não se esquecerá de ninguém. Amém, irmãos? Então preste atenção, a Bíblia dedica boa parte dos profetas menores, em especial Miqueias, Amós, Oséias, a tratar sobre atos de desumanidade, contra crianças, violência contra a mulher, disparidades sociais, causas, um judiciário corrompido. Existem inúmeras profecias nesses profetas menores, demonstrando que Deus não se agrada do julgamento injusto, que Deus não se agrada dos atos desumanos, que Deus não se agrada da indiferença com a dor do próximo. Ferir esse conceito de retidão nos relacionamentos é uma ofensa contra o próprio Deus. E no que diz respeito aos atos desumanos, Deus deixa muito claro na boca dos profetas: não ficarão impunes. Há muitas injustiças sociais que nós testemunhamos do mundo que nós vivemos, e por vezes diante de sistemas que também estão corrompidos, nós não enxergamos que as sentenças são proporcionais. Muitas das vezes nós não enxergamos o mínimo senso de justiça e muitas das vezes o desfavorecido é mais desfavorecido ainda. Deus está atento a tudo isso. E ainda que nós, talvez, não venhamos a testemunhar na nossa vida o julgamento justo para aqueles que cometem atos desumanos, Deus deixa muito claro por meio dos profetas menores: eles não ficarão impunes. Amém, irmãos? É claro que isso não aquieta de maneira última os nossos corações, especialmente se você já foi a vítima de injustiça ou se você já testemunhou alguém sendo vítima de injustiça. Mas de uma certa maneira nos dá uma perspectiva de que nós não servimos a um Deus que está alheio ao que está acontecendo no mundo. Nós não servimos a um Deus que está distante do que está acontecendo.
Nós servimos a um Deus que, ao mesmo tempo que Ele é transcendental, Ele é imanente. Ele interage com a obra criada. Ele não depende da obra que Ele criou para existir. Ele é autossuficiente, mas Ele interage. E nós temos o ápice da revelação divina em Cristo Jesus, o Deus que se fez homem, encarnou e que dialogou com os marginalizados e que buscou construir pontes com aqueles que eram ignorados na sociedade. Se a gente percorrer rapidamente as Escrituras, nós vamos perceber que há uma teologia bíblica da justiça. E antes que eu percorra esses textos de maneira muito rápida, eu quero só trazer aqui duas conceituações que são importantes para toda a mensagem de hoje. Existem duas palavras no hebraico que são amplamente utilizadas para falar sobre justiça. Uma é a expressão mishpat. Mishpat. Nós temos mais de 200 referências no Antigo Testamento com a expressão mishpat. E essa expressão mishpat, ela é amplamente utilizada em situações de sentença ao que é mal, recompensa ao que é bom e reparo do estrago que foi feito. Então, nós denominamos esse tipo de justiça como uma justiça reparativa ou distributiva. Amém? Ela que vai exercer esse senso de proporcionalidade. Então, um juiz julgando de maneira justa, ele está observando a mishpat, ele está reparando o que foi quebrado, recompensando o mal segundo a sua medida, recompensando o bem segundo a sua medida. Amém, irmãos? Isso é um conceito. Há um outro conceito, que é o conceito do tzedekah, ou tzadekah. Esse conceito, ele geralmente nas nossas Bíblias vai ser traduzido por retidão. E nós temos mais ou menos umas 40 referências onde esses conceitos eles se conversam ou se cruzam. O mishpat e o tzedekah. Diferentemente do mishpat, que é uma justiça reparativa, o tzedekah, ele diz respeito à retidão, essencialmente nos relacionamentos. A gente poderia chamar o tzedekah de justiça primária. E o mishpat como uma justiça secundária ou reparativa. Por que isso? Porque numa ideia perfeita dos relacionamentos na terra, se o tzedekah entre os homens, o bem comum, a harmonia dos relacionamentos reinasse, a mishpat se tornaria desnecessária. Deu para entender? Não. Amém? Então são esses dois conceitos que a gente trabalha. E é importante que esses dois conceitos estejam ancorados em um terceiro conceito. Aí acabou os conceitos em hebraico. Amém, irmãos? E esse terceiro conceito é chesed, que é misericórdia. Em algumas Bíblias vai estar traduzido por graça. Então nós temos três conceitos importantes quando nós falamos sobre fazer justiça aqui na terra. Retidão nos relacionamentos, justiça reparativa e misericórdia. Amém, irmãos? Muito bem, é importante. E predominantemente, mishpat vai ser utilizado nesses textos que falam sobre o órfão, a viúva, o estrangeiro, o pobre, no sentido de que algo precisa ser reparado na condição deles. Eles precisam ser reintegrados. Talvez, irmãos, você tratou até hoje a fé cristã como se fosse algo completamente espiritual, mas no sentido etéreo, descolado da realidade. Há um autor que é muito interessante, chamado Chuck Colson, e ele vai dizer da seguinte maneira: o cristão, ele é o único que pode destacar a sua fé, demonstrando fervor, devoção a Deus, intensidade na sua adoração a Deus, paixão por almas, paixão por Jesus, ao mesmo tempo, ele ficar apaixonado por uma reestruturação social como um saneamento básico. Ele faz essa brincadeira, por quê? Porque verdadeiros cristãos genuínos, eles estão interessados primariamente na evangelização, na transformação das pessoas segundo a imagem do Senhor, mas eles não se esquecem de que eles habitam em um mundo que foi criado por Deus. E este mundo, ainda que ferido pelo pecado, ainda que amaldiçoado por conta da queda do homem, ainda assim, ele foi criado por Deus. E Deus não abandonou a sua própria criação, Deus não ignorou a obra que Ele mesmo criou. Há uma expectativa de redenção final, de restauração final de todas as coisas. Se você se acostumou com uma ideia de fim do mundo, onde tudo vai deixar de existir ou tudo vai ser destruído, eu te convido a ler a Bíblia. Porque a Bíblia apresenta para nós uma ideia de fim onde todas as coisas serão renovadas, incluindo a ordem cósmica, incluindo a própria terra. Amém? Então Deus não se esqueceu da criação. Não. Então nós temos trabalho a fazer. Nós devemos olhar ao nosso redor e perceber que Deus está atento a esse senso de proporção, a maneira como nós levamos as nossas vidas.
visar o bem comum, prezar pela harmonia nos relacionamentos, valorizar desenvolvimento social, valorizar algumas construções, sejam em pequenos ambientes ou em grandes ambientes, mas reconhecer a própria reforma da sociedade. Isso também são formas de adorar ao Senhor. Se você está aqui, diga amém. Muito bem. A retidão bíblica que nós somos convidados a participar, ela é invariavelmente social, irmão. Invariavelmente social. Vamos parar para pensar um pouquinho. Recentemente eu tive a oportunidade de participar de uma aula, fui lá apenas visitar e conhecer, uma aula no mestrado de teologia na faculdade Candler, lá em Atlanta. E, para minha surpresa, naquele dia, estava ensinando na aula de mestrado em teologia bíblica, especialmente uma teóloga que era escritora de um livro, e é um livro que eu acho que não tem ainda tradução em português, que ela vai falar sobre Febe. Febe foi a responsável, ela é citada em Romanos 16, verso 1, ela é citada como sendo a mensageira de Paulo. Paulo entrega a carta de Romanos para Febe, para que Febe levasse então para a igreja de Roma. E ela vai começar a destrinchar a obra, falando sobre a figura da mulher no Oriente Médio Antigo. Porque é muito comum, irmãos, talvez já tenha escutado isso, que a Bíblia ignora a figura da mulher, não é? Que a Bíblia retrata o Oriente Médio Antigo e, portanto, a figura da mulher é sempre esquecida, ela é sempre ignorada, ela não participa das contagens, ela vai ter pouco protagonismo. Mas se a gente faz, de fato, uma leitura das Escrituras, um estudo, um exame das Escrituras, você vai perceber que Deus sempre fez questão de dar destaque à figura da mulher, de dar valor à figura da mulher. Então, a fé cristã, ela não diminui a figura da mulher, muito pelo contrário, ela exalta a figura da mulher. Amém, irmãos? E isso parte do coração do próprio Deus, porque Ele fez homem e mulher segundo a sua própria imagem. Alguns autores compreendem que Gênesis capítulo 1, verso 26 seria o embrião da declaração dos direitos humanos. Ora, Gênesis 1, 26 diz da seguinte maneira: façamos pois o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O que é isso senão uma base demonstrando que todos nós somos iguais? É o embrião daquilo que nós entendemos como direitos humanos. Nós temos, por exemplo, Deuteronômio capítulo 10, verso 18, que vai dizer: Ele faz justiça ao órfão e à viúva, e ama o estrangeiro, dando-lhe pão e roupa. Amem, pois, o estrangeiro, porque fostes estrangeiros na terra do Egito. Para Deus, ignorar o estrangeiro, ignorar o vulnerável, é uma tremenda de uma contradição. Porque espiritualmente falando, nós éramos os estrangeiros, espiritualmente falando, nós éramos os marginalizados, até que pela graça do Senhor conhecemos a Jesus. Ele veio ao nosso encontro. Nós não merecíamos esse encontro, mas Ele veio ao nosso encontro. Nós não fizemos por onde para merecer tão grande salvação, mas ainda assim Ele nos salvou, ainda assim Ele nos perdoou, e Ele nos inseriu na sua família. Nós que éramos inimigos, fomos declarados filhos e amigos. Nós que éramos estrangeiros, agora podemos dizer que pertencemos a uma nação santa. Nós que estávamos como forasteiros desse mundo, nós podemos agora olhar para uma família e chamar de nossa. Ignorar o vulnerável, ignorar a dor daquele que hoje está marginalizado na sociedade, simplesmente demonstra incoerência de fé. Demonstra uma não compreensão do que Deus fez na sua vida. E a não compreensão do que Deus fez na sua vida acaba por reverberar na sua maneira de não valorizar o que Deus é capaz de fazer na vida do outro. Se você está aqui, diga amém. É do interesse de Deus, o povo peregrinando no deserto, e nós vamos ter ali o conjunto de leis, especialmente em Levítico capítulo 19, do verso 9, Deus trazendo algumas orientações sobre como receber o estrangeiro. Ora, mas o estrangeiro era inimigo. Deus ele começa a dar valor para aquele que para a própria nação de Israel não teria valor algum. O que é isso? É Deus abrindo e demonstrando um coração compassivo, demonstrando que se não há ninguém para ir por determinadas causas, Ele, o próprio Deus, irá. Isaías 1,17 diz: aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, repreendam o opressor, defendam o direito do órfão, pleiteiem a causa da viúva. Amém, irmãos? A gente pode percorrer diversos textos. Olhando um pouco mais para o Novo Testamento, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas capítulo 4, verso 16.
Lucas 4, 16 ao 19. Isso aqui é um relato de Jesus. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume. E levantou-se para ler. Foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e o encontrou no lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano aceitável, o ano da graça do Senhor. Esse aqui é a primeira, vamos dizer assim, aparição pública do ministério de Jesus. E ele pega e abre ali o rolo do livro do profeta Isaías, e ele faz essa leitura, e os versos subsequentes ele vai assumir para si, né, a encarnação desse texto. Ou seja, hoje se cumpre. E aqui percebe que a missão messiânica de Jesus, ela envolvia grupos específicos. Agora, mais uma vez, é necessário que a gente entre no contexto histórico do que está acontecendo. Quem eram essas pessoas? Quem eram esses pobres? Quem eram esses presos? O que significava um cego naquela época? Socialmente falando, um cego àquela época é diferente do que significa um cego nos dias atuais. Basicamente o texto está dizendo o quê? Jesus está vindo, e a mensagem dele alcançará aqueles que para a sociedade àquela época eram invisíveis. E a pergunta que nós devemos fazer para nós hoje é: quem são os invisíveis da nossa geração? Quem são os invisíveis da nossa geração? Se a gente pudesse começar a construir um raciocínio em cima disso, muito do efeito da mentalidade que tem sido forjada na modernidade, voltada para o hiperconsumo, voltado para a performance, para a hiperprodutividade, voltado para o dinheiro a qualquer custo, para a conquista a qualquer custo, voltado para até um evangelho distorcido, autocentrado, que só pensa em si. Meu irmão, o invisível tem se tornado para nós as pessoas que até convivem entre nós. Muitas das vezes nós atribuímos a outros o rótulo de invisível, se não enxergamos nele nenhum benefício para nós. É o tipo de sociedade que nós vivemos. Se não há interesse, se não há uma vantagem para mim, por que é que eu gastarei meu tempo? Tempo é dinheiro. Por que é que eu vou despender numa relação? Por que é que eu vou investir tempo em gente que não vai me promover, não vai abrir uma porta de emprego, não vai me fazer enriquecer, não vai me fazer ter o gosto da conquista? Não, eu preciso só de pessoas que me puxem para cima. Eu preciso só de pessoas que estejam em outro patamar de vida, para que aí então eu possa vencer, prevalecer e conquistar. Esse tipo de mentalidade, irmãos, está derretendo o cérebro do brasileiro, em especial do evangélico. E isso geralmente é travestido de bênção, onde há uma absolutização. É dinheiro chegando, é porta de emprego se abrindo, é toda qualquer oportunidade, independente dos meios, independente do modo, é bênção de Deus. E isso é o que diz a teologia da prosperidade, é uma das coisas que mais tem aloprado a nação brasileira. Onde Cristo vira meio, Ele não é fim, Ele não é começo nem fim, Ele é meio. Ele é meio para que eu conquiste, Ele é meio para que as minhas realizações pessoais aconteçam. Ele é meio para que eu obtenha o favor que eu gostaria. Ele é meio para que eu consiga tudo que eu quero. Então isso não é um evangelho, é um evangelho. Ele é autocentrado, ele orbita em relação às nossas satisfações, os nossos interesses e aos nossos prazeres. E dessa maneira nós nos cegamos. As pessoas ao nosso redor se tornam invisíveis socialmente falando. Se hoje para nós, uma pessoa que tem uma deficiência visual, ou uma pessoa que está lidando com hanseníase, talvez a gente entenda ela dentro do sistema de saúde como pessoas serão atendidas, eu diria que a sociedade que a gente vive está tão doente, está tão cansada, está tão exaurida, que a gente não enxerga quem está na nossa frente. Parece que os olhos só se abrem quando há uma vantagem. Parece que os olhos só se abrem, parece que eu só humanizo a pessoa se ela apresenta uma vantagem para mim. E isso é triste, isso é doentio, a gente precisa lutar contra isso. Amém, irmãos? Um dos meus maiores desgostos, de angústia, com o que é chamado de teologia da prosperidade, e para você que está caminhando agora, começando agora, não significa que o nosso Deus não seja próspero, que não exista o conceito de prosperidade bíblica. Amém, irmãos? Mas é um conceito um pouco mais amplo. Mas isso que nós chamamos de teologia da prosperidade, para quem não está familiarizado, seria um tipo equivocado de uso do texto bíblico, de maneira distorcida, corrompendo o seu contexto, visando apenas benefício próprio. Ok?
Uma das coisas que me deixa mais desgostoso com essa maneira, que infelizmente impregnou no Brasil, é porque a natureza humana, a tendência dela, seja por sobrevivência, seja por, sei lá, a tendência da natureza humana é pensar em si mesmo, sim ou não? É o nosso natural. E aí quando você tem ali argumentos falsos, mas são argumentos supostamente teológicos, para validar essa vida autocentrada, meu irmão, a bagunça está feita. E é um distanciamento progressivo do coração de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém? Onde a minha conquista importa mais do que a conquista de Cristo. Onde o meu resultado importa mais do que o resultado de Deus. E aí, se eu vou me cegando socialmente, as pessoas elas vão perdendo o seu ser de humanidade, elas vão perdendo valor, porque só há valor se há algum tipo de rentabilidade. É a geração que nós vivemos. E nós, como cristãos, podemos lutar bravamente contra isso. Amém, irmãos? Não precisa abrir lá, mas apenas citando, em Miqueias capítulo 6, verso 8, talvez seja o texto central de Miqueias, o profeta diz: Ele mostrou a você, ó homem, o que é bom, e o que o Senhor exige: pratique justiça, ame a fidelidade, e ande humildemente com o seu Deus. Repete comigo bem forte: pratique a justiça. Muito bem. Nós vamos observar, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso 44 e 45, vamos jogar no telão para mim, um texto que é muito conhecido, a gente já percorreu esse texto algumas vezes, onde vai destacar que todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, repartiam com todos segundo a necessidade de cada um. Amém? Esse texto ele é muito conhecido porque é o começo da igreja. Então há ali um grande derramamento do Espírito, o povo se une, a igreja começa a se formar, e há um milagre. Qual é o milagre? Pessoas agora não estão atentas apenas às próprias necessidades. Elas agora também estão atentas à necessidade dos outros. Isso é um milagre, irmão. Amém? Isso é um milagre. Ela está olhando para o lado e percebendo que o alguém existe. E porque ele existe e você pode responder a essa necessidade, você responde. Isso é um milagre. Só que a teologia do Novo Testamento ela vai afunilando essa questão. Por quê? Porque é uma exigência de Deus. 1 João capítulo 3, verso 17. Abra lá, por favor. Esse texto, nós precisamos lê-lo. 1 João 3, 17. Vamos ler o 16? Vamos começar pelo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Amém. Agora o próximo. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Amém? Há 50 anos, mais especificamente em 1974, ocorreu o Pacto de Lausanne, em Lausanne, na Suíça. E o que foi esse pacto e por que ele importa para a sua vida? Ele importa, irmãos, porque foi um momento onde dois grandes líderes, um chamado Billy Graham, americano, e o outro um anglicano britânico chamado John Stott, eles reúnem ali alguns milhares de ministros protestantes para discutirem a evangelização mundial e também a importância da ação social, a importância de se fazer justiça aqui na terra. Lembrando, em 1974, nós temos ali um cenário pós-guerra mundial. E o cenário pós-guerra mundial era de muito abatimento no evangelicalismo global. Por quê? O que é o cenário de guerra, irmãos? Pessoas se matando, pessoas se torturando. Estou tirando aqui a questão da motivação, ok? Mas é um cenário onde você olha e fala assim, o ser humano ele é irreformável. Isso gerou, à época, um abatimento generalizado nas igrejas. E ali começa então uma reconstrução de plano global de evangelização. E muito é discutido sobre uma perspectiva integral do evangelho. Um evangelho que fosse para todo homem, para o homem todo, em todo lugar. Essa era a ideia. E dentro dessa proposta de serviço cristão para as nações, a essencialidade era a pregação do evangelho. Amém? Mas como veículo da pregação, também o serviço social. Talvez você pense, puxa, mas isso tem 50 anos. Esse desenvolvimento de uma compreensão de responsabilidade social na igreja,
não é algo que simplesmente foi ignorado. Não. Nós temos, por exemplo, no século XIX, o Papa Leão XIII, o de agora é o 14º, não é isso? Então foi o Papa Leão XIII, 13. Ele escreve um documento que é chamado de Documento da Doutrina Social da Igreja Católica, Rerum Novarum. E ali ele está atento a questões globais, a problemas globais. E como a igreja poderia responder a isso? Em 2001 nós vamos ter aí Papa João Paulo II, fazendo uma releitura do Rerum Novarum e escrevendo o compêndio de doutrina social da Igreja Católica. Lidando agora com novas questões, que não havia no período do Papa Leão. Globalização, não é? A mudança da alocação dos mercados, o tipo de trabalho, pós-revolução industrial e por aí vai. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Que a igreja, como um todo, ela discute, mas o nosso trabalho como igreja, ainda ele é muito pequeno, perto do campo que a igreja protestante tem para avançar. Amém, irmãos? Em que sentido? Em sentido de responsabilidade social. E por que isso? Para mim começa uma questão teológica, não conhecer a Deus. Segundo, não conhecer as Escrituras. E é por isso que é muito perceptível que há igrejas que optam e outras que não optam. Como se cuidar do vulnerável fosse uma opção da igreja. Não, a nossa igreja é uma igreja forte no louvor. Amém. E no social. Não, isso aí é do outro lado da esquina. Aqui tem a outra igreja lá que, olha, eles têm um projeto social maravilhoso. E vocês? Não, aqui nós somos bons no ensino da palavra. Não, mas como é que vocês amparam os órfãos e as viúvas? Não, aí já não é conosco, isso aqui é trabalho de outra igreja, porque Deus colocou uma característica em cada igreja. Não, isso não está na Bíblia, amém? Isso não está na Bíblia. Não nos é opcional, enquanto igreja, enquanto corpo, cuidar do vulnerável. Da mesma maneira como não nos é opcional, valorizar a humanidade do outro, individualmente falando. Então, o conceito de justiça social, mais uma vez, alguns aqui atuam como funcionários públicos, dentro dos meios de justiça que existem. Que você se lembre da mishpat divina, que você se lembre que você pode ser um agente de reparação, sentenciando o mal segundo a sua medida, recompensando o bem segundo a sua medida. Que você que atua em cenário público, jurídico, que você seja uma pessoa que exale a justiça divina. Amém, irmãos? Agora, todos nós temos aí, por vocação, o tzedekah, a retidão nos relacionamentos, a busca do bem comum. E sem essa busca do bem comum, nós colapsamos, irmãos. Então eu volto a lhe fazer a pergunta. Quem é o invisível ao seu redor hoje? Quem são as pessoas que foram ignoradas, que os seus olhos se fecharam, que os nossos olhos se fecharam, porque estávamos ocupados demais, pensando apenas nos nossos próprios interesses? O teólogo Walter Brueggemann, um dos maiores teólogos da atualidade, diz: justiça é um termo ético usado para designar pessoas que vivem de forma produtiva na comunidade, com o propósito de sustentar e melhorar o bem-estar da comunidade. A pessoa justa é caracteristicamente alguém que investe na comunidade, demonstrando atenção especial aos pobres e aos necessitados. Amém, meus irmãos? Então, é importante que a gente compreenda, a gente olhe para Jesus. Que tipo de justiça Jesus fazia? Jesus não era apenas um arauto da justiça, alguém que falava sobre justiça, ele mesmo a incorporava. Eu quero pedir permissão para fazer uma leitura aqui rápida, eu quero que você preste muita atenção. O que Jesus nos ensinou sobre justiça? Jesus, em sua encarnação, foi morar com os pobres, viveu, comeu e associou-se com os marginalizados da sociedade, Mateus 9. Ressuscitou o filho da viúva pobre, Lucas 7. Mostrou grande respeito pela mulher imoral, que era uma excluída da sociedade, Lucas 7. Conversava em público com as mulheres, que era um estigma da época. Ele literalmente as trazia para o tecido social. Se recusou a concordar com o racismo de sua cultura, quando fez de um samaritano odiado o herói de uma de suas parábolas mais famosas. Quando Jesus traz a parábola do bom samaritano, essa figura do bom samaritano, ele o faz debaixo de profunda intenção. Porque aqueles de Samaria eram tratados com desdém por aqueles que eram de Jerusalém. Havia ali uma segregação profunda. E Jesus utiliza aquele que era o alvo do racismo daquele povo como o pilar de uma das parábolas mais lindas. Demonstrando compaixão justa. Demonstrando entrega e sacrifício por alguém que você nem conhecia.
Afirmava que Deus amava os gentios como a viúva de Serepta e Naamã, um sírio, tanto quanto amava os judeus, Lucas capítulo 4. Mostrou interesse especial pelas crianças, em Lucas 18. Supriu a necessidade de cura física dos leprosos e foi mais além. Estendeu a mão e tocou nelas, presenteando-as com o primeiro contato humano que recebiam há muito tempo. Desafiou seus discípulos a ofertarem aos pobres, enquanto elogiava os pobres por sua generosidade. Jesus também mostra a justiça verdadeira, ao abrir os braços para as pessoas que também não eram pobres. Amém? Então nós olhamos para Jesus e nós percebemos alguém com os olhos abertos. Nós percebemos alguém que não permitia que os rótulos sociais se impusessem sobre as pessoas. Ele enxergava um ser humano, ele humanizava as relações. E chega a ser curioso falar isso para seres humanos, para nós. Mas talvez um dos desafios da modernidade justamente seja esse, de ser humano. Amém? É importante se compreender, irmãos, fazer justiça em um mundo injusto, fazer justiça em um mundo quebrado, por vezes é desanimador. Por vezes vem aquele sentimento de, puxa vida, mas eu não consigo, o pouco que eu faço não ajuda a reparar muita coisa. O que eu faço no meu microambiente, ele acaba não cooperando para o todo. Olha o todo está desabando ao meu redor. E aqui eu quero deixar uma recomendação, irmãos, para você que se interessa por esse tipo de assunto. O livro chamado Capital Moral, de Royal Kuiper. Esse livro, irmãos, ele é um teólogo, filósofo, político, ex-senador na Holanda. E ali ele vai falar sobre as conexões como capitalizadoras da moral na sociedade. E muito do desfecho do livro dele, eu trago aqui já como uma forma de aplicação dessa mensagem. Porque nós chegamos até o momento onde eu estou trazendo para vocês textos, vamos dizer assim, comprovações bíblicas do coração de Deus, da disposição de Jesus, amém? Em cuidar, em trazer retidão para os relacionamentos, em humanizar as pessoas, ok. E agora, o que eu faço com isso? Como é que eu aplico isso? E muitas das vezes, olhar ao nosso redor gera um desânimo tão grande que a gente não faz nada. Não é? Poxa vida. Sabe aquele sentimento de, puxa vida, será que esse canudinho aqui vai entupir o nariz de uma tartaruga? Não é possível. Sabe aquele sentimento assim? Mas tem gente pensando nessas coisas. Aí você pensa, mas será que isso aqui vai chegar lá? Aquela sensação de, pô, isso aqui é pequeno demais. Será que o pouco que eu faço vai reverberar na sociedade? E ele traz um estudo muito interessante, e aqui traz de maneira prática para nós. Ele vai abordar muito sobre os pactos sociais, em especial o da família. Em especial da família. Ele traz muitos argumentos demonstrando que o nosso distanciamento, até por conta da era digital, ele é também um distanciamento físico. Nós deixamos de comparecer na vida um do outro, nós deixamos de estar presente na vida um do outro, começando pela família. E ele traz uma abordagem como de solução mesmo social, que nós olhemos para dentro de casa. Se queremos reparar o mundo, que nós possamos começar reparando as relações dentro de casa. Se nós queremos encurtar as distâncias com os vulneráveis, que a gente possa primeiro encurtar as distâncias com os de casa. E aí ele vai desdobrando e demonstrando que ações em microambientes, de baixa visibilidade, eles têm um poder de consistência maior do que grandes programas. Porque o nosso natural é pensar o quê? Isso o Estado tem que resolver. E ele faz um tipo de convocação ao contrário. Ok, para de olhar um pouco para aquilo que o Estado pode fazer. E olha um pouco para o seu microambiente e aquilo que você é capaz de fazer. Olha para o contexto social que você vive, o seu microambiente, começando para o seu núcleo familiar. Olha para este local. O que é que precisa ser reparado hoje neste local? De que vale falar de uma proposta de retidão a nível governamental, se nós não conseguimos enxergar a própria casa como um instrumento de justiça social. Amém, irmãos? Porque talvez a gente comece a falar essas coisas, falar, puxa vida, meu Deus do céu, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fundar um asilo, eu tenho que fundar um orfanato, uma casa de acolhimento institucional, eu tenho que fazer alguma coisa. E essa coisa deve começar organizando os amores dentro de você, organizando as pretensões dentro de você, se organizando. Senão aqui a gente vai ser só prosélito, irmão, só ficar falando abobrinha, falando coisa distante da nossa realidade. A valorização do nosso microambiente. A gente vive numa sociedade doente, irmãos, onde tudo que é micro, de pouca visibilidade, não é valorizado. Sim ou não? Só é valorizado se viraliza, só é valorizado se é algo generalizado, se tem grande impacto, até para nós mesmos, até que você, por mais que você não busque isso. Se esse impacto viral não acontece, parece que não tem efeito.
E meu irmão, diz uma coisa: Deus trabalha nos pequenos processos, Deus trabalha nos pequenos ambientes, amém, irmãos? Ser pequeno não é desmerecimento. Fazer algo que não tem visibilidade não significa que não tem visibilidade diante de Deus, amém? É certo que a maioria de nós não teremos uma sensação de que estamos resolvendo o problema da injustiça do mundo. No entanto, é possível traçar um caminho justo. É possível propor diante dos seus, diante do seu microambiente, um tipo de retidão, um CDK, um tipo de relação harmônica que gere um bem comum. Amém, irmãos? Talvez você já se perguntou: por que eu devo me preocupar com isso? Por que eu devo me preocupar com pessoas vulneráveis? Por que eu devo me preocupar com relacionamentos que estão desajustados? O que é que eu tenho a ver com o mundo quebrado? Acima de tudo, irmãos, porque Deus se preocupa com isso. Deus não está nos chamando para uma missão que Ele não conhece. Deus nos está chamando para dar continuidade a uma missão que Ele mesmo começou. Essencialmente, a evangelização. E enquanto evangelizamos, ou como método da evangelização, o serviço cristão. Vamos saltar de pergunta? Do quem são os invisíveis, para como eu posso ser uma resposta para quem está ao meu redor. Você está aqui ou foi embora, irmão? O reverendo Tim Keller diz da seguinte maneira: fazer justiça inclui não apenas o conserto do que está errado, mas também generosidade e interesse social, especialmente em relação aos pobres e vulneráveis. Esse tipo de vida reflete o caráter de Deus. Ela abrange uma faixa larga de atividades, desde simples negociações justas e honestas no dia a dia, até a entrega de ofertas regulares e radicalmente generosas de tempo e recursos, além do ativismo que busque aniquilar formas específicas de injustiça, violência e opressão. O John Stott, em um de seus livros, ele traz o conceito de missão holística. O que seria isso? Uma missão abrangente. Ele considera uma polarização estéril e inútil: evangelização e ação social, serviço social. Por quê, irmãos? Ao longo da história da igreja, especialmente nas últimas 4 décadas, houve sim um desvio. Houve sim, de algumas ramificações, vou falar pelo protestantismo, algumas ramificações protestantes, que começou a gerar uma equivalência entre a pregação do evangelho e o serviço social que eu presto. E nós não podemos incorrer nesse equívoco. Amém, irmãos? A pregação do evangelho é que salva. Amém? Ponto. Agora, uma coisa não exclui a outra. Porque prego o evangelho que eu prego me suscita a servir o próximo. O evangelho que abriu os meus olhos, me abriu os olhos também para a calamidade de sociedade que eu vivo. O evangelho que me alcançou, a graça que me alcançou, ela me coloca diante de um novo momento de vida. Não precisa abrir lá, mas em Mateus capítulo 25, quando Jesus vai começar a terminar o sermão escatológico que Ele faz, Jesus está falando sobre o fim dos tempos. E Ele vai falar ali sobre ovelhas e bodes que serão apartados. E aí Ele começa a trazer, de maneira concreta, aqueles que haviam sido salvos e aqueles que não haviam sido salvos. E Jesus, para dar visibilidade ao que Ele estava falando, Ele vai falar de pessoas que acolheram aquele que estava nu, que acolheram e alimentaram aquele que estava com fome, e que deram de beber aquele que estava com sede. Amém, irmãos? O que é isso? Jesus não está dizendo: olha, pratique justiça social e você vai ser salvo. Ele está trazendo concretude. Ele está dizendo assim: olha, a salvação proposta para vocês, ela atua no coração de vocês e ela gera obras concretas. Como diria o grande teólogo Bavinck, as boas novas e as boas obras caminham juntas. Você pode dizer amém por isso? As boas obras não irão lhe salvar, mas porque as boas novas lhe alcançaram, os seus olhos se abriram, irmãos. Não há mais como ficar indiferente com a dor do próximo, não há mais como ficar indiferente com a dor do mundo, não há mais como não se colocar de maneira propositiva: como é que eu posso cooperar e valorizar o pouco que é feito? Talvez você é uma pessoa que já fez algo, mas sentiu aquela imensidão de notícias ruins ao seu redor, aquilo te treinou, falou: sabe, esse pouco que eu faço não reverbera em nada. Irmãos, tem sentido, tem valor, não desista.
negociações justas e honestas, sendo verdadeiro e reto nos seus relacionamentos, sendo presente com a sua casa, presente na sua família, valorizando as pessoas que prestam algum serviço para você, sendo fiel no serviço que você presta às pessoas. Você está aqui, irmão? Tirando esse desespero de obter vantagem a qualquer custo, dessa mentalidade da sua vida. Cristo morreu de maneira sacrificial, Ele nos chama para viver de maneira sacrificial. A graça que nos alcançou, ela é concreta, irmão. Ela nos perdoa, ela nos justifica, ela nos coloca em um novo olhar de vida. Então agora o que passa e tem fome, Ele desperta em mim, irmão. Eu sei que você não, mas eu já, vou assumir um pecado. Você não, porque você já é quase um pedacinho do céu redimido, amém? Irmão, eu já passei por situação onde você dá uma esmola, você entrega algo para alguém e você quer falar o que a pessoa tem que fazer. Só eu fiz isso, amém? Não é? Eu lembro uma vez que eu encontrei um menino na Afonso Pena e eu fui levar para ele. Você está com fome? Tô. Peguei, saí, comprei um negócio e entreguei para ele. Era um pacote de bolacha. Ele falou: pô, isso aqui eu não gosto não, tio. A vontade era de quebrar a bolacha na cabeça dele. Não é possível, cara. Mas aí a cena se tornou engraçada e a gente bateu um papo. Mas quantos de nós, começando por mim, a gente ao entregar algo, a gente já quer controlar a vida do outro. Não, porque o meu conselho é melhor, porque esse cara ele vai fazer isso, vai fazer. Eu não estou falando para você não ter sabedoria e sair desenfreado, amém, irmãos? Mas a nossa tendência é o controle, a nossa tendência é querer falar para o outro que a gente acha que é o melhor. Irmãos, prega o evangelho, amém? É melhor. Prega o evangelho. Seu coração está inclinado a abençoar esses que estão hoje em situações de marginalidade, abençoe. Eu já estou quase encerrando. Uma vez eu me lembro, um teólogo de grande nome nacional, ele cometeu uma barbeiragem absurda, irmãos, utilizando um texto de 1 Timóteo capítulo 6, que vai dizer da seguinte maneira: olha, aquele que não quiser trabalhar, que não coma, e aplicando isso a pessoas que estão em condição de rua. Irmão, isso é um absurdo. Se isso chegou no seu ouvido, ignora isso. Isso é um absurdo. O contexto ali fala especialmente daqueles que estavam na obra e que eram folgados, entende? Gente que estava ali na igreja, não trabalhava, não ajudava em nada. Estes, se não quiser trabalhar, não coma. Agora, ignorar a dor que a fome gera em pessoas que hoje estão desamparadas, partindo do pressuposto que elas simplesmente estão nessa condição porque elas não querem, irmãos, isso é desumanidade. A gente precisa se arrepender se o pensamento é esse. Se essa mensagem, irmãos, cooperou para que haja um pouquinho de compaixão por pessoas que talvez nunca veja a sua mente, eu já vou estar muito satisfeito com isso. Justiça não é piedade religiosa. Ela tem a ver com honestidade, transparência, integridade pessoal, fidelidade nos relacionamentos, busca por justiça no mundo, compaixão e misericórdia para com o próximo, e especialmente preocupação com os marginalizados da sociedade. Busque o que é justo, ainda que você esteja em um mundo completamente insensato. Não há sabedoria em polarizar evangelho espiritual e evangelho social. Não, é uma polarização inútil, estéril. Porque pregamos o evangelho e estendemos a mão. Amém? Porque estendemos a mão um prato de comida, também fabricamos uma mesa para que a relação esteja garantida. Amém, irmãos? Pare de fazer ações pensando só na sua autossatisfação. As ações de justiça, elas não devem ser promovidas por um senso de legalidade. Não, elas partem de um senso missional do próprio coração de Deus. Conhecer a Deus fará com que você volte o seu rosto, não somente a Deus, mas também volte a sua face para aqueles hoje que estão desamparados. Eu comecei a mensagem destacando e deixando muito claro que a conceituação de justiça não se refere apenas a reparos de estruturas da sociedade, instituições da sociedade. Aí seria outro capítulo para a gente tecer comentário. Mas ela começa por uma ordem de relações justas, que como Jesus, que nós possamos, pela graça dele, cooperar para que as relações sejam ordenadas. Por último, irmão, eu quero ler um texto de um historiador do Sri Lanka. E ele diz da seguinte maneira:
poder de Deus é exercido na história para que os vulneráveis sejam fortalecidos. Isso é uma justiça escandalosa. O Deus dos judeus, dos cristãos, sempre se distinguiu das demais divindades, justamente por ser um Deus que defende os fracos e faz justiça aos pobres. Talvez hoje você seja o filho que saiu de casa, na parábola do filho pródigo. Ou talvez hoje você seja o samaritano, se atentando para aquele que hoje está desamparado. Talvez hoje você esteja lidando com um pecado pessoal. Ou talvez hoje o seu enfrentamento é de um pecado social, pessoas desamparadas. Quem é você nessa cena, em uma dessas cenas? Só você pode responder. O ponto central é, para essas duas parábolas, para essas duas situações, o amor de Deus venceu o preconceito, o amor de Deus venceu a intolerância, o amor de Deus venceu o pecado. Amém? Deus abençoe. Quem foi abençoado, dá uma glória a Deus bem forte.